Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu fui informado de uma entrevista do ex-prefeito de Salvador, que perdeu as eleições em 2022, que já se achava eleito governador da Bahia, isso por uma determinação divina. E nessa entrevista eu fiquei surpreendido com o conteúdo das acusações e com a forma que o prefeito tratou do atual cenário político. Vejam as declarações insanas do ex-prefeito de Salvador. Normalmente, essa turma do tráfico pede voto para que número? Está do lado de quem? Defende quem para prefeito? Se o PT ganhar, é possível que os traficantes fiquem tomando cafezinho no gabinete da prefeitura de Camaçari. Olhe o tamanho da insanidade que eu só posso atribuir ao desespero, porque ninguém em sã consciência pode fazer uma afirmação com esse conteúdo. Aqui em Salvador, por exemplo, se perguntar para quem os traficantes pediu voto, certamente nos bairros dominados pelas facções na cidade, a maioria dos votos foi no 44. E eu não estou aqui acusando o prefeito de ter pedido voto aos traficantes, nem os traficantes terem declarado o voto ao 40 em Salvador. Eles dominam a própria responsabilidade e as suas próprias alianças. Esse prefeito, inclusive, me processou há uns 10 anos atrás, porque ele, quando era prefeito da capital, destinou cerca de 3 milhões de reais, deputado Samuel, para uma ONG que era presidida pela sua própria mãe. E eu fiz um comentário na minha rede social, afirmando que ao invés de destinar 3 milhões de reais dos recursos públicos da prefeitura para uma ONG presidida pela sua própria mãe, o prefeito deveria investir mais em saúde, porque Salvador é a capital com o menor índice de cobertura e atenção básica de saúde. Fiz uma crítica política e ele não aceitou a crítica política e me processou. Eu perdi em primeira instância, mas na segunda instância ele foi derrotado por 5-0. Imagine se eu afirmasse se ele estava associado ou pedindo voto por tráfico de drogas, ou se os traficantes de Salvador iam tomar cafezinho com ele na prefeitura. Imagine o que iria acontecer se uma crítica política ele não teve a dignidade de absorvê-la e foi judiciar. Imagine uma acusação desse nível. O presidente do PT, inclusive, já afirmou e terá a minha colaboração para fazer uma ação judicial para ele provar o que ele está falando. Deve ser o desespero e também a mente desocupada, porque ele está desde 2022, da derrota que tomou para a disputa do governo do Estado, sem saber o que fazer aqui no Estado e fica acusando de forma leviana o Partido dos Trabalhadores, o governador Jerônimo Rodrigues e o candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. É lamentável que o debate vá para esse nível. E foi feito em uma entrevista numa rádio em Camaçari. Só o desespero para justificar a afirmação.